Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e hoje nós estamos no episódio 32 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu aí no GP, no primeiro GP do Qatar da história da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Antes de falar propriamente da corrida, vou tecer alguns comentários aí sobre o Qualify. O primeiro destaque do Qualify é um destaque muito negativo para os pilotos Sérgio Pérez, Charles Leclerc e Daniel Ricciardo, que sequer conseguiram colocar os carros no Q3, ou seja, sequer conseguiram ficar entre os 10 primeiros da classificação. Lembrando que o Sérgio Pérez está na sua Red Bull, que é o carro mais equilibrado da temporada, Charles Leclerc na sua Ferrari, que é a terceira força do campeonato, e Daniel Ricciardo na sua McLaren, que é a quarta força do campeonato. Então, um destaque muito negativo eles não conseguirem colocar os seus carros no Q3. Também no Q3, Hamilton vinha fazendo uma volta super rápida, com roxo nos 3 setores da pista. No entanto, quando o pneu de Pierre Gasly furou, isso atrapalhou muito quem vinha em volta rápida, que era no caso Valtteri Bottas e Max Verstappen, que estava querendo ou não competindo a pole com Lewis Hamilton. E aí, ele, como teve a bandeira amarela no setor 3 da pista, tanto Valtteri Bottas quanto Max Verstappen tiveram que reduzir suas velocidades e não conseguiram fazer voltas rápidas para superar Lewis Hamilton. No entanto, na minha opinião, mesmo que Gasly não tivesse estourado seu pneu, tanto Max Verstappen quanto Valtteri Bottas não conseguiriam bater o tempo de Lewis Hamilton da pole position. Por quê? Porque lá no setor 1, com os 2 carros, eles já estavam com tempos piores que o que eles haviam feito anteriormente. Então, eu não acredito que eles iriam conseguir superar o tempo de Lewis Hamilton. Então, sendo assim, tivemos uma pole position de Lewis Hamilton com 1:20.827. E também, neste momento, foi aberto um procedimento para investigar Bottas, Verstappen e Carlos Sainz por desrespeito às bandeiras amarelas no setor 3, como eu disse anteriormente, aí, com o estouro do pneu do Pierre Gasly. E essa decisão saiu 1h30 antes da corrida e o resultado foi o seguinte: Bottas, punição de 3 posições no grid por desrespeitar a bandeira amarela; Verstappen, uma punição de 5 posições no grid por desrespeitar bandeira amarela dupla; e Carlos Sainz não teve punição, ou seja, não consideraram que ele desrespeitou as bandeiras amarelas. Então, Carlos Sainz sem punição. Agora, vamos falar do que aconteceu na corrida. Não foi lá uma corrida excepcional, mas deixou o campeonato ainda mais sensacional, porque agora a disputa entre Lewis Hamilton e Verstappen está ainda mais acirrada, porque a diferença de pontos agora é muito pequena. Nós vamos falar disso mais tarde. Então, como eu disse, não foi uma corrida excepcional, mas tivemos uma largada muito boa de Lewis Hamilton e também uma largada muito boa de Max Verstappen. Lewis Hamilton também não tinha tanta competição na largada, porque por conta das punições que eu acabei de falar, a primeira fila ali ficou com Gasly, Alonso, com carros bem inferiores ao do Lewis Hamilton, então ele largou super bem. E Max Verstappen também fez uma largada muito boa, ultrapassando logo na primeira curva 2 carros. Então vamos falar agora de alguns destaques individuais da corrida. Vamos lá. Primeiro destaque, Lewis Hamilton, uma vitória de ponta a ponta, sensacional. Uma largada muito boa, mas, como eu disse, sem muita competição aí, porque largou ao lado de Gasly e Alonso, que tem carros bem inferiores, né? Isso fez com que ele disparasse logo no início da corrida, e na volta 5, quando o Verstappen conseguiu o segundo lugar, o Verstappen não teve ritmo para superar o Lewis Hamilton aí, e ele controlou a primeira posição durante toda a corrida. Interessante que quando o Verstappen parava nos pitstops para tentar uma estratégia diferente, logo na volta seguinte Lewis Hamilton também parava. E foram paradas muito boas, não teve erro de pitstop, seja da Red Bull ou seja
da Mercedes. Então isso fez com que Hamilton controlasse, administrasse a primeira posição aí durante toda a corrida. Foi uma vitória sensacional de Lewis Hamilton, inclusive para equilibrar ainda mais o campeonato, mas como eu disse, a corrida não foi lá uma corrida tão sensacional. Vamos falar agora de Max Verstappen. Como eu disse, uma largada muito boa do Verstappen, ganhou 2 posições logo na primeira curva e logo ele já mandou um rádio para a equipe para que fizesse algo com o Gasly. Lembrando que o Gasly estava à frente do Max Verstappen nessa volta 3, se eu não me engano, e o Gasly é piloto Red Bull, embora esteja na AlphaTauri, mas ele é piloto Red Bull. E o mais engraçado foi que logo depois que ele mandou esse rádio, o Gasly errou, né? E ele conseguiu ultrapassar o Gasly. Aí fica a questão, o Gasly errou de propósito para favorecer a ultrapassagem de Max Verstappen ou foi um erro do acaso? Aí depois vocês me falam no comentário aí. Na minha opinião, eu acho que o Gasly entregou a posição ali e meio que errou de propósito justamente para o Max Verstappen, que está lutando pelo campeonato, ultrapassar mais fácil. Na volta 5 ele ultrapassa Fernando Alonso e já fica em segundo lugar na corrida. A 4 segundos de Lewis Hamilton, mas Lewis Hamilton conseguiu administrar a corrida aí, inclusive até abrir mais vantagem do que esses 4 segundos que na volta 5 que o Verstappen tinha para o Lewis Hamilton. E como eu disse, a questão da estratégia. Max Verstappen tentava uma estratégia diferente, parando no pit stop, logo após Lewis Hamilton parava também. Isso fez com que foram paradas muito boas, fez com que Lewis conseguisse administrar a primeira posição. Mas lembrando que foi uma corrida muito digna do Verstappen também, que pelo menos conseguiu a segunda posição com bons pontos e ainda é líder do campeonato, Max Verstappen. Vamos falar agora, para mim, o melhor piloto do dia, né? E também para a votação popular, nós vamos falar isso depois, Fernando Alonso. Com certeza o piloto do dia fez uma corridaça, conseguindo um pódio depois de 7 anos. Conseguiu levar a Alpine ao pódio com a estratégia de apenas uma parada, administrando, economizando muito bem os pneus. Fantástica corrida de Fernando Alonso. Então, assim, não há o que se falar. Toda a mídia, todo mundo exaltou muito esse pódio aí de Fernando Alonso com a Alpine. Vamos falar agora um pouquinho de Sérgio Pérez. Como eu disse anteriormente, fez um qualify péssimo, não conseguindo sequer ficar entre os 10 primeiros pilotos na classificação, mesmo estando com uma Red Bull. Fez uma corrida de recuperação, mas foi travado muitas vezes por pilotos com carros bem inferiores e fez com que ele perdesse muito tempo na pista, inclusive foi o caso do Ocon, né, que o Fernando Alonso mandou um rádio para a equipe pedindo para o Ocon travar o Sérgio Pérez, e o Ocon até conseguiu fazer o Sérgio Pérez perder bastante tempo ali até ultrapassá-lo. Então, assim, Sérgio Pérez perdeu muito tempo com carros bem inferiores, então eu vou colocar o Sérgio Pérez como uma corrida ruim dele, mesmo conseguindo esse 4º lugar. Para mim, Sérgio Pérez fez uma corrida ruim porque ele poderia ter conseguido um pódio aí para a Red Bull. Esteban Ocon, esse sim, fez uma corrida muito boa, ganhando pontos importantes para a Alpine, e principalmente por ter segurado o Pérez aí, um tempinho do Pérez, para que ele não atacasse o Alonso. Foi o que eu acabei de dizer. Então, Esteban Ocon fez uma corrida muito digna, muito boa mesmo. Lance Stroll fez uma corrida digna também, conseguindo aí bons pontos para Aston Martin, e ninguém imaginava que ele conseguiria aí esse 5º lugar. Então, foi uma corrida muito digna do Lance Stroll também. Agora, vamos falar aí das Ferraris de Leclerc e Sainz. Um destaque negativo. De antemão eu já digo que para mim foi um destaque negativo. Leclerc falou durante a semana que mudou sua forma de pilotar, né? E conseguiu um P15 no Qualify. Ou seja, ele muda sua forma de pilotar, a gente espera que ele vai entregar muito mais do que entregava e ele consegue apenas um P15 no Qualify. E fez uma corrida muito apagada. Sainz também não fez uma corrida muito boa. Um destaque positivo é para a Ferrari em si, a equipe, que fez um pit stop duplo sensacional, com tempos de 2.2 e 2.4 na volta 28. Então, um destaque muito positivo aí, foi impressionante ver essas imagens aí, o pit stop duplo da Ferrari. A gente costumava ver isso muito na Mercedes, e a Ferrari fez de forma satisfatória aí, com tempos muito rápidos.
Vamos falar agora das McLarens de Daniel Ricciardo e Lando Norris. Mais uma decepção, né? Como eu disse, Daniel Ricciardo não conseguiu sequer o Q3 lá no Qualify e fez uma corrida totalmente apagada, assim como Lando Norris. Não tem nem muito o que se dizer da McLaren, simplesmente que vem sendo uma decepção aí nessa segunda parte da temporada. Passando agora para falar de Bottas e da Mercedes. Bottas estava fazendo uma corrida de recuperação, uma corrida até muito digna. Mas aí que eu quero traçar o destaque negativo para a Mercedes, porque na volta 34, Bottas teve seu pneu dianteiro esquerdo estourado, ou seja, furou o pneu dele, gerando bandeira amarela na corrida. Mas para mim foi um erro grave da Mercedes, porque manter pneus médios, ou seja, de faixa amarela do Valtteri Bottas por 34 voltas, sabendo que a estratégia era para 2 paradas e que estava muito quente a temperatura da pista, você assume um grande risco do pneu estourar. Então eu vejo isso como um erro muito grave da Mercedes. Depois Bottas foi para o pit stop, mas logo depois ele abandonou a corrida por problemas mecânicos, justamente ocasionados por esse estouro de pneus. Então um destaque muito negativo aí da Mercedes, na minha opinião. Tivemos o abandono, como eu disse, do Bottas por problemas mecânicos após o furo do pneu, e também Latifi abandonou e também teve seu pneu estourado. Alguns destaques aí da corrida foi a presença de David Beckham, né? O ex-atleta de futebol aí, ele estava presente no GP do Qatar, foi nos boxes aí de várias equipes. Um outro destaque que eu queria mencionar é a questão da Pirelli. Como foi o primeiro GP do Qatar, observar a questão de quais são os melhores compostos para se levar para o GP do Qatar e traçar talvez estratégias mais interessantes, porque tivemos vários pneus furados, ou seja, estourados durante todo o GP. O Gasly no Qualify estourou o pneu, Bottas durante a corrida, George Russell durante a corrida e Latifi também, todos tiveram seus pneus estourados. Então tem que ser chamada a atenção da Pirelli aí para olhar qual o melhor composto para esse circuito e também traçar estratégias melhores para os próximos GPs do Qatar de Fórmula 1. Outro destaque, Alonso agora lidera na premiação de mais ultrapassagens no campeonato. Ele está com 116 ultrapassagens contra 115 do Vettel e 115 do Kimi Raikkonen. Ou seja, os 3 velhos aí e campeões mundiais dando show de ultrapassagens neste ano de 2021. Um outro destaque muito positivo e também negativo que eu vou falar é a questão da organização do GP do Qatar. O destaque positivo é que fizeram realmente um espetáculo à parte, principalmente no show ali da iluminação, da parte da iluminação, principalmente ao final da corrida. Mas um destaque negativo que eu queria mencionar é que a pista de Losail conta apenas com 6.000 lugares, sendo que poderia ampliar suas arquibancadas para tornar o espetáculo ainda mais bonito. Então, deveria aí aumentar o número de arquibancadas, aumentar o número de lugares aí para o GP do Qatar. Piloto do dia, como eu disse anteriormente, que é a votação popular, piloto do dia Fernando Alonso. Concordo plenamente, fez uma corrida impecável, conseguindo um pódio aí depois de 7 anos. Volta mais rápida, Max Verstappen, 1:23.196. Ele garantiu um ponto importante aí para a disputa do campeonato com essa volta mais rápida, lembrando que na penúltima volta, quando Max Verstappen viu que não conseguiria alcançar Lewis Hamilton, ele colocou pneus macios, ou seja, ele fez 3 pitstops durante a corrida, colocou pneus macios, ou seja, de faixa vermelha, justamente para dar essa volta mais rápida da corrida e conseguir esse pontinho importante que pode, inclusive, decidir um campeonato de Fórmula 1. Vamos lá então agora, vamos falar do resultado da corrida, lembrando que eu vou falar apenas os 10 primeiros. Vamos lá. Nós tivemos a vitória de Lewis Hamilton, em segundo lugar Max Verstappen, completando o pódio Fernando Alonso. Em quarto lugar Sérgio Pérez, quinto lugar Esteban Ocon, sexto lugar Lance Stroll, sétimo lugar Carlos Sainz, oitavo lugar Charles Leclerc, nono lugar Lando Norris, décimo lugar Sebastian Vettel. Vamos agora falar da classificação de pilotos. Então vamos lá, a diferença diminuiu bem agora. Nós temos ainda como líder Max Verstappen, 351,5 pontos. Em segundo lugar, Lewis Hamilton, com 343,5 pontos.
Terceiro lugar, Valtteri Bottas, 203 pontos. Quarto lugar, Sérgio Pérez, 190 pontos. Quinto lugar, Lando Norris, 153 pontos. Sexto lugar, Charles Leclerc, 152 pontos. Sétimo lugar, Carlos Sainz, 145,5 pontos. Oitavo lugar, Daniel Ricciardo, 105 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly, 92 pontos. Décimo lugar, Fernando Alonso, 77 pontos. Vamos falar agora do Mundial de Construtores. A Mercedes, líder, mas também a diferença está bem encolhida e encolheu bem. Mercedes líder com 546,5 pontos. Red Bull em segundo com 541,5 pontos. Em terceiro vem a Ferrari com 297,5 pontos. Quarto lugar, McLaren, 258 pontos. Quinto lugar, Alpine, 137 pontos. Sexto lugar, AlphaTauri, 112 pontos. Sétimo lugar, Aston Martin, 77 pontos. Oitavo lugar, Williams, com 23 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo, com 11 pontos. E com nenhum ponto, em décimo lugar, a Haas. Por fim, vamos falar aí dos meus palpites. Ver o que eu acertei e o que eu errei aí nesse final de semana do GP do Qatar. Como eu disse, eu apostei aí numa pole position de Lewis Hamilton, então eu acertei aí no meu palpite. E também acreditei numa vitória de Lewis Hamilton, também acertei no meu palpite. Segundo lugar, eu coloquei no meu palpite Max Verstappen e também acertei. E em terceiro lugar, coloquei Valtteri Bottas. E aí eu errei, porque o terceiro lugar aí completando o pódio foi Fernando Alonso. Volta mais rápida também, eu coloquei como Valtteri Bottas e também errei porque a volta mais rápida nós vimos que foi de Max Verstappen. Próximo GP agora é da Arábia Saudita, daqui 2 semanas, nos dias 3 a 5 de dezembro. Nós também iremos fazer um vídeo aí do que esperar para esse GP. Esse foi o vídeo de hoje, analisando tudo que aconteceu aí no GP do Qatar de 2021 da Fórmula 1, primeiro GP do Qatar, né, da história da Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Vai lá, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.